Muito obrigada, Sr. Presidente, que já se ausentou, mas enfim, aqui esteve presente e aqui nos acolheu e, portanto, agradecer à Câmara Municipal de Orem este acolhimento que nos reserva, a Sra. Primeira Secretária da Assembleia Municipal, também que aqui nos recebe nas instalações da Assembleia Municipal, ao Sr. Presidente da ANAM, Dr. Alvino de Almeida, também pela organização e a disponibilidade que tem para que estas sessões estejam a ocorrer, e a todos os presidentes da Assembleia presentes. Uma palavra aqui ao Dr. José Alho, que é meu vice-presidente na CCDR e que, sendo natural de Orem, eu pedi para me acompanhar e que aqui me acolheu antecipadamente e que me proporcionou um belo almoço. Muito obrigada. E a todos aqueles que nos acompanham à distância e, como bem foi referido, são sinais dos tempos, não podemos estar sempre juntos, mas encontramos formas de podermos continuar a ter espaços de debate, espaços em que podemos estar juntos de outra forma, mas não deixar de podermos expressar enfim, as nossas preocupações, os nossos objetivos, os nossos desejos, e eles poderem ser ouvidos, poderem ser participados e sendo até gravados, ficarem registados para outros momentos. E eu fui convidada, com muito gosto aqui estou. Pediram-me para ter um tema e eu tenho um tema preparado, a Estratégia de Desenvolvimento Regional 2020 na região de Lisboa. Já vou explicar o que é isto da região de Lisboa. E, embora todo, enfim, o que já foi dito neste início de sessão, quase que eu me apetecia falar sobre estes temas e não ir aqui àquilo que preparei, mas não o vou fazer. No entanto, não quero deixar de realçar também o reconhecimento que tenho pelo papel das Assembleias Municipais. Eu fui autarca em Setúbal, fui vereadora e portanto, habituei-me muito a prestar contas na Assembleia Municipal. Nunca faltei. Penso que fui a única autarca que nunca faltei a uma sessão. Portanto, para mim era ponto de honra estar presente em todas as sessões e saber que há muito trabalho que é feito e de facto não é só de fiscalização. É um trabalho com outro alcance e já passaram uns bons anos. Portanto, eu penso que todo este procedimento já está mais atualizado. Aliás, depois, mais tarde, vim a trabalhar na Câmara de Lisboa e, como sabem, a Assembleia Municipal de Lisboa tem uma prática muito diferente, com reuniões muito regulares e, portanto, com muitos grupos de trabalho, qual eu, como técnica, também muitas vezes fui apresentar trabalhos, propostas que iam ser debatidos e, portanto, nós éramos chamados para, nesses grupos de trabalho, podermos também fazer uma comunicação antecipada de preparação. Portanto, que vem muito ao encontro daquilo que refere, e é de facto esse o caminho. O caminho é de cada vez mais nós podermos antecipadamente falar daquilo que são as propostas, as matérias que temos em mãos, os técnicos, os políticos, e elas cada vez melhor poderem ser entendidas, quer pelos membros das Assembleias Municipais, mas pelo público em geral. E também entendo que é mais fácil a população, portanto, os municípios participarem no âmbito dos trabalhos das Assembleias Municipais do que propriamente de câmaras que têm agendas muito pesadas e que muitas vezes, enfim, não fazem esse trabalho com a mesma abrangência e abertura. Mas, enfim, são considerações que nos podiam levar aqui a várias opiniões e como é que se transforma e como é que se pode melhorar. Mas eu penso que este processo que a ANAM está a desenvolver é de facto muito interessante, muito relevante, e eu serei a última das CCDRs a estar convosco e, portanto, já ouviram os meus colegas, já têm também uma compreensão daquilo que são os desafios que neste momento as CCDRs têm pela frente. Nós acabámos de ser eleitos, temos uma qualidade distinta daquela que tínhamos anteriormente. Eu transitei do regime anterior para este atual. Podia-se dizer que as tarefas são idênticas, são.
a legitimidade é diferente. E nós sentimos-la bem, a legitimidade é diferente. E ainda não estamos no processo que se ambiciona, que é uma eleição livre e direta, e, portanto, será esse, com certeza, o objetivo. Mas mesmo este que já foi implementado, na nossa opinião, já nos dá uma responsabilização diferente perante os autarcas, quem nos elegeu, e que nós também, nesse contexto, temos mais obrigação de fazermos a nossa prestação de contas e, portanto, com todo o gosto o faremos. Também vivemos um momento excepcional, já há pouco referimos aqui numa conversa antecipada, vivemos uma década de exceção. Nós tivemos uma crise, a crise de 2011, 12, que se arrastou até 2015, que já deixou rastro e deixou, enfim, memória para não se repetir, mas depois tivemos a questão da pandemia, que ainda temos, que ainda não terminou, mas que também veio abalar os nossos percursos, as nossas convicções, os nossos procedimentos, que se alteraram, de facto, de uma forma muito, muito significativa, mas em simultâneo temos uma década de 2030, a chamada década de 2030, com oportunidades que eu diria, achamos sempre que são únicas, não é? Felizmente o futuro muitas vezes encarrega-se de mostrar que nada é único e que há sempre outros desafios. Mas neste momento nós vivemos efetivamente um momento de grande responsabilidade ao nível do governo, com certeza, ao nível das CCDRs, ao nível das autarquias, ao nível das freguesias, que cada um, com as suas competências, tem que enfrentar estes desafios, ser capaz de fazer o seu melhor, de resolver problemas estruturais. Eu penso que esses são, com certeza, aqueles que nos tiram mais horas de sono, que nos obrigam a uma preparação mais substantiva, e depois aqueles do cotidiano, que são aqueles que todos os dias têm que ser resolvidos e que muitas vezes sem os meios que gostaríamos de ter, mas que, na minha opinião, os autarcas fazem como ninguém. E enfim, não são palavras ocas, são palavras de reconhecimento que eu, de facto, pela prática que tenho tido, acho que este nível de capacidade de resposta é por aqui que tem que ir, e em movimentos cada vez mais alargados de participação. E isso são movimentos muito ainda por estudar o que é que se entende por participação cidadã, que nível de capacidade de influência tem, se é só uma auscultação para auscultar, se é para serem efetivamente determinantes. Ainda temos um caminho longo. Mas voltando então às minhas responsabilidades, eu entendi que, tendo-me sido dado liberdade para escolher o tema que poderia aqui trazer hoje, trouxe aquele que, nestes últimos tempos, mais nos suscitou uma preparação que teve que ser baseada na realidade existente, pensando como podíamos perspectivar o futuro. Portanto, as estratégias 2030. E é sobre a estratégia regional, desenvolvimento regional 2030 da região de Lisboa que gostava de fazer esta minha apresentação, mas, obviamente, vamos abrindo temas que não são só os da estratégia, e depois falaremos também já de fundos, e falando de fundos já falamos de PRR, e falando de PRR já estamos a alargar aqui o âmbito até da própria atuação da CCDR, e depois uma palavra final sobre a revisão dos PROT, porque nós somos a entidade que faz gestão de território e são processos de territorialização de políticas que ficam sempre integrados e que, havendo dinheiro, ou havendo capacidade de financiar, então ainda mais entusiasmante é nós podermos estar a encarar os desafios do território e depois poder alavancar instrumentos financeiros para os poder concretizar. Portanto, isto para dizer, são efetivamente momentos únicos, mas este trabalho de preparação é crucial porque, obviamente, todos sabemos que quando as coisas não são bem estruturadas têm tendência para poder correr mal. E, portanto, território, estratégia 2030, especialização inteligente, a Europa e os fundos e os desafios que temos pela frente.
Eu começaria por ter aqui este slide. Nós efetivamente, a região de Lisboa e Vale do Tejo é uma região distinta das restantes regiões do país, porque tem, por um lado, tem a capital, portanto, tem Lisboa no seu território e tem uma classificação europeia de região de competitividade que é única e que a distingue do restante território nacional e, portanto, é importante percebermos qual é o posicionamento que a área metropolitana de Lisboa tem, porque estamos a falar de áreas metropolitanas no território europeu, qual é o posicionamento que a área metropolitana de Lisboa tem no contexto europeu, e está ali assinalado Portugal e Lisboa, com aquela bolinha azul, e, portanto, estamos mesmo ligeiramente acima da média europeia, e também se percebe que a região de Lisboa, que depois é aquela linha que desce abaixo da média e que tem uma concentração assinalada ali naquele azul mais claro, e portanto se vê que, apesar de tudo, não é uma região muito assimétrica. Nós temos regiões na Europa, e a ilha de França, que é onde está Paris, percebe-se que é uma região muito mais desenvolvida, está muito acima da média europeia, mas depois tem no seu território tem municipalidades ou áreas da sua abrangência que estão muito abaixo da média europeia. Portanto, nós, obviamente que só ali a capital é que está mais acima da média, todas as restantes áreas estão mais com impacto mais negativo, mas é este o contexto em que nos posicionamos, que nos afirma, como já disse, como região de competitividade e para a qual nós temos desafios que são distintos de todo o resto do território nacional, para o bem e para o mal. Porque se, por um lado, toda a gente gosta de poder já pertencer a um clube de regiões mais desenvolvidas, depois temos a contrapartida de que temos muito menos capacidade e apoios financeiros do que aqueles que precisaríamos, já não é gostaríamos, é que precisaríamos de ter para continuar a poder ser uma alavanca e um motor do desenvolvimento nacional. E, passando ao slide seguinte, temos então a expressão daquilo que estou a referir. Portanto, a área metropolitana de Lisboa é aquela linha superior que até 2009 tinha uma determinada prestação, enfim, mais ou menos regular, e com a crise de 2009 vem estando numa posição descendente de aproximação à média europeia, e que temos as restantes regiões do país neste gráfico aqui representadas e que estão efetivamente abaixo da média e com movimentos que também sofreram com a crise de 2009, mas que depois parte deles já começam a recuperar e no movimento contrário àquele que foi acentuado na região de Lisboa até 2017. Portanto, o movimento na região de Lisboa é de descida abrupta, ano a ano, ou de 2 em 2 anos, que é aquilo que está representado, e o restante território do país, portanto também temos aqui os Açores e a Madeira, com movimentos que levaram a uma quebra, mas que acabam por ter uma constância semelhante. Isto é, o país estava-se a aproximar por razões negativas, isto é, pela descida daquela que era a sua região de maior competitividade e que já estava praticamente em 2017 a tocar no limite de poder ter esta classificação. Felizmente, 2 anos depois, verifica-se um movimento positivo, mas, entretanto, ocorre a pandemia, há uma crise brutal no turismo, que é uma das áreas que mais tem feito e contribuído para o desenvolvimento da região, e, portanto, não temos dúvidas que daqui a 1 ano ou 2 há aqui outra vez uma oscilação, e, portanto, é este o contexto em que trabalhamos a nossa região
e em que definimos as nossas políticas. Por que razão? Eu não sei se toquei eu. Fui. Desculpem. Por outro lado, estes são aqui umas imagens de um estudo que foi desenvolvido pela Gulbenkian e que mostra que esta questão das regiões também acabam por não ter limites. Portanto, a funcionalidade enfim, de um país, de uma centralidade, acaba por extravasar muito aquilo que são os seus limites regionais, e no caso aqui de Lisboa percebe-se a intensidade daquele centro, mas depois ramificações que, no caso concreto, atingiam Leiria e Évora na sua influência de região capital. E, portanto, também esta compreensão de que muitas vezes trabalhamos territórios, trabalhamos dentro dos nossos limites, mas a influência e a definição daquilo que são os valores acrescentado bruto das empresas por concelho, que depois são aquelas imagens que aqui temos e que se mostra o peso de Lisboa nos concelhos limítrofes, e aqui também a questão das exportações. Portanto, estas duas imagens já estão focadas no peso das exportações, e também se percebe que esta zona mais para cima, para o centro, Leiria, acaba por ter também uma expressão muito significativa nesta abordagem com que fizemos os primeiros estudos preliminares. Por outro lado, também tivemos que estudar os fluxos pendulares, portanto, percebe-se que Lisboa recebe muitos visitantes, trabalhadores por dia, portanto, externos à sua área territorial, mas que este movimento tem expressões várias e que vai e se estende até Leiria, até Coimbra, a região do Oeste, a região do Médio Tejo, o Alentejo Central. Portanto, toda as ligações que depois têm esta expressão com vários pesos e que estão assinalados aqui em linhas mais intensas para a região do Oeste e para a região da Lesíria do Tejo, têm movimentos pendulares, como se vê, que atingem vários quilómetros, mais de uma centena de quilómetros, em movimentos pendulares. Por outro lado, temos o peso da área metropolitana de Lisboa no resto do país. A primeira coluna é o peso populacional, temos 27,2% da população residente na área metropolitana de Lisboa. A população residente do país, portanto, tem esta proporção na região de Lisboa. E depois temos o valor acrescentado bruto, 44,2%, o emprego, as colunas, portanto, o azul mais claro é 2014, o azul mais escuro é o 2018-2019, são os indicadores que vamos recolhendo das exportações, das importações, das empresas e da despesa. E, portanto, percebe-se que a população aumentou, portanto, temos capacidade atrativa de instalação de população. O produto interno bruto teve praticamente um significado idêntico, portanto, entre 2014 e 2019, mas nos outros fatores nós vamos tendo indicadores de redução e de diminuição relativamente ao 2014, e, como eu digo, ainda não temos os dados, e para quem trabalha em planeamento, os dados dos censos são fundamentais. Já vivemos agora nesta expectativa de podermos ter dados mais definitivos, porque nos vão ajudar muito também a perceber os movimentos que se registram nestes momentos, mas o que podemos aqui perceber é que, para além do peso significativo no país, que está expresso nos indicadores, o caminho que nos tem levado a alguma oscilação e a preocupação na redução de determinados indicadores de competitividade, mas, por outro lado, a satisfação de percebermos que continuamos a ter capacidade de atração de residentes para a região de Lisboa.
Temos também presente as disparidades internas. Eu agora gostaria de, enfim, de trazer aqui a justificação porque é que, sendo uma região de Lisboa e Vale do Tejo com 52 municípios, nós definimos uma estratégia para 18. É uma situação que não podemos encarar pacificamente, temos que aceitar, mas que está efetivamente relacionada com a questão dos cofinanciamentos e da possibilidade que a região de Lisboa e Vale do Tejo teve de encontrar fontes de financiamento mais favoráveis, fazendo a população a região centro ou região Alentejo, e que acabou por ter esta redução significativa na definição da estratégia para 2030, já o teve também para o 2020, mas estamos a falar de 2030 e é sobre essa que eu me foco, e que efetivamente não nos dão uma estabilidade na compreensão dos fenómenos que acontecem na região de Lisboa e Vale do Tejo, e que no momento em que se definem estratégias seria fundamental que pudéssemos ter feito. Percebemos as lógicas, aliás, como sabem, estão atentos às notícias da própria região, a sub-região de Setúbal neste momento também tem um movimento fortíssimo de contestação ou de apelo a que haja uma nova lógica de distribuição para poderem ter acesso a fundos com outra dimensão e, portanto, são processos que muitas vezes são iniciados com uma boa fundamentação, mas depois não se sabe onde é que acabam, não é? Porque, efetivamente, a região de Setúbal tem essas características e é por isso que eu introduzi este tema e esta explicação nesta altura. Nós, para fazermos a estratégia, temos que perceber onde é que estão também as disparidades internas e percebemos que a dita margem norte, a Grande Lisboa, tem indicadores muito mais favoráveis do que aqueles que estão sediados na Península de Setúbal, e por isso todo este movimento que assistimos neste momento tem a sua expressão, é um facto. É um facto. Como é que ela pode ser resolvida? São os desafios da atualidade, desafios que já não se aplicam no quadro comunitário que estamos a desenhar, de 21-27, mas que se resolvem com esta antecipação. Portanto, acabamos por ter que ter o estudo, a caracterização em simultâneo, mas também já é conhecido a margem norte, portanto, os municípios do norte da Grande Lisboa, da parte norte da região da área metropolitana de Lisboa, também já dizem, bem, mas nós também efetivamente já não somos diferentes daqueles que são Lisboa, Cascais, Oeiras, e que são os grandes municípios com uma capacidade distinta. Portanto, era isto que eu estava a dizer, quando começamos a desdobrar e a irmos a este tipo de lógica, então onde é que fica a região de Lisboa? O que é a região de Lisboa? E, portanto, eu volto ao inicial, eu acho que a região de Lisboa devia continuar a ser a região de Lisboa e Vale do Tejo e deveriam existir mecanismos de compensação, de encontro relativamente às disparidades, às assimetrias, mas que pudesse continuar a ser pensada como a região de Lisboa e Vale do Tejo e que, de certa maneira, está consubstanciada nesta eleição que tivemos em outubro passado e na possível consolidação das regiões no país. Portanto, temos aqui movimentos dispares que nos fazem pensar e que enfim, que nos suscitam muita reflexão. Portanto, também mais um quadro que reflete o Atlas da área metropolitana de Lisboa, e depois fomos a uma caracterização ainda mais detalhada das freguesias, porque a pandemia também nos veio demonstrar que mesmo em concelhos ricos, caso de Lisboa, conheço melhor, existem freguesias absolutamente pobres e desprotegidas. Portanto, também dentro dos territórios que podiam estar mais bem preparados para poder enfim, responder às necessidades e até à própria
capacidade que os equipamentos devem ter de apoio às comunidades, que se percebe que existem assimetrias dentro destes territórios. Portanto, mas isto para nós foi muito importante percebermos como é que as próprias freguesias também estariam classificadas ou como é que estavam a responder, quer na questão demográfica habitacional, quer na questão socioeconómica. Como sabemos, o próprio PRR vem trazer pela primeira vez às áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto apoios em áreas que têm a ver exatamente com a habitação e com as zonas pobres e desfavorecidas que ficaram muito expostas numa crise como aquela que temos estado a viver e portanto, com a necessidade absoluta de que existam respostas. Portanto, é este o contexto do nosso exercício e, então, o que é que fizemos? Portanto, preparação da estratégia de Lisboa, da região de Lisboa 2030, com estes antecedentes. Portanto, temos um PROT da área metropolitana de Lisboa que foi aprovado e está em vigor em 2002, depois fez-se a estratégia de Lisboa 2007, a alteração do PROT em 2010, que acabou por não ter aprovação, mas acabamos por ser, enfim, uma região que se preparou com planos regionais de ordenamento de território. Daí há regiões do país que não têm nenhum PROT. Nós em Lisboa até tivemos e temos um que está aprovado e em vigor de 2002 e tivemos uma revisão em 2010 e neste momento a preparar-nos para a revisão que vai ocorrer agora, penso eu, a seguir ao período das eleições autárquicas e em que vamos entrar num processo de revisão e depois os planos financeiros, portanto o quadro comunitário 3, o QCA, que há pouco aqui se falou, o CREN e o Portugal 2020 e agora então em 2020 a aprovação da estratégia da região de Lisboa que foi feita em 2020 e que teve todo o processo de consolidação que sabemos e que é o que decorre da aprovação destes documentos, mas que eu gosto de realçar. Nós fizemos aqui um processo inovador que juntámos esforços desde o início, CCDR e Área Metropolitana de Lisboa, e a nossa estratégia é única. Normalmente há uma estratégia que é aquela que decorre e da competência das CCDRs, que é aquela que depois dá sequência ao plano regional, e depois muitas vezes as áreas hoje também desenvolvem as suas estratégias territoriais e de certa maneira depois tem que se fazer um casamento e um entendimento para que isto possa resultar num plano operacional que seja adquirido por todos. Eu entendi que tínhamos condições de o fazer em simultâneo, portanto fizemos esta conjugação de esforços e a nossa estratégia é única. Foi aprovada até primeiro pela Área Metropolitana de Lisboa, em julho de 2020, e nós convocámos o Conselho Regional em setembro de 2020 e, portanto, achamos nós, a nossa vida bastante facilitada porque estamos perfeitamente alinhados naquilo que é o entendimento e a visão para esta década com a Área Metropolitana de Lisboa. Um trabalho prévio de diagnóstico do território, os alinhamentos que tivemos que ter desde o programa do Governo, o PNR, os contributos que a CCDR desenvolveu previamente em 2018, a área metropolitana que desenvolve também os seus estudos em 2018 e agora, então, os documentos que estamos, de certa maneira, a incorporar na configuração do plano regional, que é o Programa Nacional de Reformas e a Rede das Dinâmicas Regionais. Portanto, são estes os documentos de antecedente e agora, então, aquele que é a matriz estratégica da área metropolitana de Lisboa, a sua amplitude estratégica, a seletividade de opções, escolhas num contexto de escassez de recursos, a integração das políticas e atores, sensibilidade às necessidades locais
e a escala de governação, a escala metropolitana intermunicipal. De certa maneira, esta é a matriz estratégica que está consubstanciada na nossa definição do Estratégia 2030. Como disse há pouco, a visão é única, Lisboa região capital, e aquela que efetivamente não abrange a região de Lisboa e Vale do Tejo, mas a região que está concentrada na área metropolitana de Lisboa e que aposta na competitividade, aposta na inovação, na coesão territorial, na transição digital, que também falaremos um pouco mais tarde, na resiliência, enfim, são os temas que nos convocam para definirmos as apostas que temos que fazer para nesta década de 2030. O desenvolvimento territorial e, portanto, aqui as linhas, quem conhece este mapeamento da região de Lisboa, portanto, tem aquela centralidade determinante que é a cidade de Lisboa, mas depois todo o chamado Arco Ribeirinho, portanto, a margem sul na sua zona norte e esta extensão que vai até Cascais, Oeiras Cascais e depois a linha de Sintra e aquela área que se prolonga com alguma intensidade para a zona de Vila Franca e com menor intensidade para Mafra, embora Mafra, que já tem alguns resultados dos censos, resultados provisórios, nos surpreende pela capacidade que teve de atrair população. Portanto, Mafra cresce muito, como consequência também, já destes fenómenos de pandemia, de uma desconcentração urbana, da introdução de uma medida que é conhecida dos passos de transporte que vieram dar uma possibilidade muito grande de movimento na área metropolitana de Lisboa com preços acessíveis, portanto as pessoas não são penalizadas por viverem em Mafra ou Setúbal, portanto têm exatamente o custo do passe é semelhante e eu estou convencida que estes resultados provisórios que Mafra tem, com certeza se vão consolidar, já correspondem a uma desconcentração para zonas enfim, com outro tipo de oferta e descompressão urbana e com uma possibilidade de mobilidade que não penaliza os residentes e, portanto, é interessante percebermos como em tão pouco tempo se observam dinâmicas já no território e, como eu disse há pouco, a ansiedade que temos de recebermos dados e de podermos começar a trabalhar ainda há tempo de alguns ajustes que possamos ter que fazer em determinadas estratégias, em determinadas componentes da estratégia. Portanto, os domínios principais são a inovação e a competitividade, a sustentabilidade ambiental e alimentar e a mitigação de riscos naturais, a sustentabilidade demográfica, a mobilidade e a conectividade sustentável e o desenvolvimento urbano e as mudanças transformadoras. Portanto, são estes os domínios que definimos para a Estratégia 2030, como volto a reafirmar que são os mesmos que estão consagrados na Estratégia da Área Metropolitana de Lisboa e depois os subdomínios que, obviamente, são desdobrados relativamente a estas matérias e que estão alinhados, como obrigatoriamente estão em todos os programas operacionais, com os desafios da Europa e que nos estão dados como prioritários e que temos, portanto, a questão da sustentabilidade, da diminuição das emissões de carbono, da transição digital. Portanto, estão presentes na nossa estratégia, mas seguramente estão presentes na estratégia de todas as estratégias regionais que foram desenvolvidas pelas outras CCDRs. Eu não vou estar aqui a definir as diferentes componentes e os domínios, porque eles ficam depois nesta apresentação e que podem ser melhor percebidos, mas acho que estaria aqui com um detalhe que efetivamente isto corresponde enfim, àquilo que foi a nossa dedicação e a nossa abordagem que tivemos nestes diferentes subdomínios. E aqui, então, uma definição agregada, quer destes pilares verticais, que são os 5 domínios definidos, mas que têm, como eu disse há pouco, esta visão e este atravessamento da ação climática, da transição digital,
e da cultura e da criatividade. Portanto, são domínios transversais e isto foi todos estes, enfim, esta definição estratégica foi antes do PRR, não é? Ela agora vem ser muito consagrada e isso enche-nos, enfim, de satisfação, percebermos que estamos muito alinhados. Não tivemos que retificar. Ela estava a ser assim configurada, portanto, ela foi aprovada, como eu disse, já em plena pandemia, já em setembro de 2020, mas com trabalhos que foram, como todos sabemos, são trabalhos que começam com muita antecedência e que têm muitos passos até se chegar ao momento da aprovação e portanto, não foi necessário fazer uma reflexão acrescida para alinharmos depois com todo a definição que acabou por acontecer no âmbito do PRR e que vem consolidar e que vem consagrar estes temas como temas absolutamente desafiantes e para os quais é preciso termos na nossa aposta nesta década em que estamos. E, portanto, esta transversalidade e a operacionalização da Estratégia de Ação Climática também está aqui definida nestes passos que teremos que resolver, em que o Pacto Ecológico Europeu da União Europeia, o roteiro para a neutralidade carbónica de 2050, como sabemos, também temos metas quase impossíveis, nada é impossível, felizmente, mas quase impossíveis para cumprir, para atingirmos esta neutralidade carbónica e que já tem que estar muito a ser implementada no âmbito da Estratégia 2030 para podermos ter os resultados que nos comprometemos em 2050 e também o compromisso assumido pelas 18 autarquias no Plano Metropolitano de Adaptação às Alterações Climáticas da Área Metropolitana de Lisboa, que desenvolveu um plano específico e também tem metas e objetivos a cumprir e, portanto, nós condensamos este tipo de compromissos e temos aqui um alinhamento com a identificação das matérias que nos convocam. Também a mesma situação para a transição digital e, obviamente, que uma situação semelhante para a criatividade e cultura. E a contratualização, portanto, como se sabe, tudo se inicia quando se faz uma boa contratualização. Definir as estratégias é fundamental, mas depois chega um momento em que temos todos que nos entender e, portanto, a CCDR trabalha em paralelo e em cooperação com a Área Metropolitana de Lisboa, agrega os organismos intermédios que naturalmente estão associados à operacionalização dos fundos e, obviamente, nunca pensar nos seus beneficiários e na forma como os podemos cooptar para poderem depois usufruir de todas as oportunidades que lhes estão disponibilizadas. Portanto, é neste contexto que temos de estar sempre a pensar, não podemos estar a pensar só na nossa lógica, na nossa abordagem, como é que vamos fazer o melhor documento, temos que estar sempre a pensar como é que ele chega aos interessados e como é que eles os podem absorver e, portanto, se não pensarmos nisto agora, aliás, temos tido já, é interessante, muitas reuniões de potenciais beneficiários que já estão a tentar configurar projetos para estarem alinhados no dia em que puderem submeter candidaturas e é este trabalho que é extremamente importante, motivador, até para depois não termos as taxas de insucesso. Como sabemos, estamos a gerir o 2020 e estamos a fazer um trabalho intensíssimo para que ele tenha taxas de execução para as quais ainda temos cerca de 50% dos montantes por executar e 2 anos e meio para o fazer. Portanto, estamos sempre em patamares distintos e a realidade de uns faz-nos obrigar a pensar como é que fazemos melhor para podermos depois começar e iniciar procedimentos já com absorção e percepção das vantagens do interesse e, portanto, não deixarmos as coisas para momentos mais à frente e que nos causam muita perturbação. Em simultâneo com a Estratégia 2030, a CCDR desenvolveu a Estratégia Regional de Especialização Inteligente,
enfim, em simultâneo. Este trabalho foi feito em simultâneo, muito participado, 24 reuniões com os líderes dos domínios, 27 reuniões com grupos de trabalho, 10 workshops, 260 atores. Portanto, envolvemos uma dimensão muito relevante de atores que se agregaram a nós e que contribuíram também com o seu posicionamento diverso, consoante os temas que resolvemos definir, com uma participação extremamente rica, que foi rica nas reuniões, mas o que nos encheu de gosto é que foi rica depois nos contributos que nos fizeram chegar. Portanto, as pessoas levaram para casa desafios de dimensão mais desdobrada, com outra capacidade de nos fazerem chegar aquilo que tinham entendido como sendo interessante para podermos contribuir, e aqui estamos a falar já do desenvolvimento económico da região. Portanto, uma coisa é a estratégia 2030, que também tem desenvolvimento económico, é o seu eixo 1, mas tem muito de coesão e é uma dimensão muito relevante. Nós, na estratégia de especialização inteligente, não há coesão. Estamos a pensar quais são as áreas que Lisboa tem que ter como definidas como relevantes e como é que elas vão contribuir para a tal competitividade da região. Transportámos todos os domínios que vinham da estratégia que está em vigor: a saúde, o turismo, as indústrias criativas, a mobilidade e a economia azul. São domínios que já faziam parte e que fazem parte da estratégia que estamos a implementar. Acrescentámos o agroalimentar. E também é interessante porque acrescentámos este domínio antes da pandemia. Entendemos que Lisboa concentrava áreas de investigação que poderiam ser extremamente interessantes para podermos dar saltos nesta área do agroalimentar e que pudesse vir a beneficiar a economia. Não é pela produção, não é na região de Lisboa que se produzem, embora também temos áreas de produção alimentar, mas era a transformação e a especialização que ele poderia trazer. E depois a pandemia também nos veio demonstrar a vantagem que era podermos ter circuitos curtos e como isso podia ser muito determinante para não haver dependências externas, que muitas vezes, quando os circuitos são interrompidos, pode haver dependências que efetivamente são grandes problemas para uma sociedade. E, portanto, este tema já estava a ser preparado e, como eu digo, acabou por ser amplamente justificado e, portanto, aqui está o agroalimentar agora como um novo domínio que queremos que seja aprovado, porque isto são propostas que teremos que apresentar à Europeia quando apresentarmos a nossa proposta de programa operacional e, portanto, é este o processo que temos neste momento. E depois temos 2 domínios transversais. A transição digital também já existia, com outro nome, mas já existia na estratégia que está em vigor, mas acrescentamos o ensino superior. A região de Lisboa tem uma concentração de universidades, de centros de conhecimento, universidades e politécnicos, que são de facto de uma dimensão muito relevante e que têm crescido, e entendemos que este domínio da investigação e do ensino era absolutamente crucial para consagrar a competitividade. Portanto, nós poderemos vir a ter um papel ainda mais determinante, podemos ultrapassar as questões de debilidade que neste momento, como se viu no gráfico, naqueles gráficos iniciais em que a região de Lisboa tem perdido competitividade, se apostarmos na formação, se apostarmos no conhecimento e dando meios potencial a esta área do ensino superior. Não foi um tema consensual quando o introduzimos. Há opiniões que entendem que isto não é um domínio de especialização inteligente. Nós insistimos e pensamos que é uma aposta que é relevante e que fará com certeza a diferença se ela for consagrada e se tiver um apoio
significativo no âmbito da implementação do programa. Depois tenho aqui, enfim, as conexões que, obviamente, todos sabemos que existem entre as indústrias criativas, a marca da região de Lisboa, a academia enfim, as ferramentas digitais, a saúde que se relaciona, enfim, com o agroalimentar, com o turismo, com a mobilidade. Portanto, também aqui uma percepção de como todos estes domínios acabam por não serem estanques e eles próprios entram e podem vir a configurar projetos integrados que já, como eu digo, já se suscitou no âmbito deste processo que temos desenvolvido, que já suscitou essas próprias vontades de haver aqui domínios que podem resultar em projetos únicos, mas que têm dimensões distintas, mas que, na nossa opinião, podem alavancar, efetivamente, respostas mais complexas, mas mais desafiantes e mais interessantes. E, portanto, aqui temos também a súmula da nossa proposta, a CCDR, os presidentes da região de Lisboa e Val do Tejo e da área metropolitana, portanto, das CIMs e da área metropolitana, representantes das agências públicas portanto, toda a configuração que temos proposta para a consagração destas estratégias no âmbito do programa operacional, como digo, estamos a desenvolver. Também aqui foram os grupos de trabalho e as diferentes matérias que desenvolvemos no âmbito da definição da RIS3. A RIS3 é a Estratégia de Especialização Inteligente, de uma forma abreviada, e aquilo que foi a validação institucional. Portanto, nós concluímos a estratégia em 30 de junho, tendo feito uma revisão, porque elas estavam concluídas antes do início da pandemia. Eu fiquei muito frustrada porque eu tinha a apresentação pública, penso eu, para 16 ou 17 de março, portanto, com um grande evento para a apresentação da estratégia, e tudo fechou num dia antes ou 2 dias antes. E eu foi assim uma desilusão. Como é que é possível? Mas pronto, foi possível, tinha mesmo que ser. Mas depois houve aquela abertura em junho, as coisas melhoraram e nós conseguimos reunir outra vez todos os grupos, todos os atores e pedirmos para fazer uma nova reflexão se com aqueles 3 meses já havia áreas que tivéssemos que fazer alguma adaptação. A ideia geral foi: o território é o mesmo, as pessoas são as mesmas, as expectativas são as mesmas, nada de muito diferente queremos mudar. Foi a nossa conclusão com a auscultação que fizemos. Mas, de qualquer maneira, nomeadamente na área da saúde, fizemos muitas alterações e, portanto, reforçámos muito, porque, obviamente, tinha sido aquela que mais tinha suscitado o envolvimento do Serviço Nacional de Saúde, a resposta que era preciso dar ao nível dos equipamentos de saúde e, portanto, aí, efetivamente, fizemos uma reflexão um bocadinho mais profunda e com consequências. Mas conseguimos fazer a aprovação em setembro, a 11 de setembro, e, felizmente, tudo por unanimidade, o que nos deu um grande gosto. E quero dizer isto neste contexto em que nós desenvolvemos a nossa atividade. O nosso Conselho Regional, o nosso Conselho de Inovação, são os 52 municípios que vêm votar uma estratégia para 18. E, portanto, podiam não estar muito interessados, ou podiam achar que... Aliás, temos depois aquelas reflexões, nós estamos aqui sentados a votar uma estratégia, mas não nos sentamos no Conselho Regional do Centro, nem no Conselho Regional do Alentejo, onde estão a ser consagradas as estratégias. Portanto, há aqui situações que ainda têm muito caminho para fazer para ficarem bem resolvidas. Mas, da parte que me toca, eu fico muito contente que eu tenha tido os presidentes dos 52 municípios a votar por unanimidade uma estratégia para uma região mais pequenina, dos 18, porque era aquela que eu tinha e que me foram dadas competências para poder apresentar. Portanto, foram aprovadas por unanimidade e estão, neste momento, já a serem tomadas em conta para o ciclo de programação. Era, enfim, o tema seguinte. Os ciclos de programação são
enfim, são outro mundo, são mundos de complexidade, de desafios, em que nós começamos a pensar na Europa, começamos a pensar como é que somos parte de uma Europa. Eu gosto de dizer que não sou apenas beneficiária, nós somos agentes da transformação da Europa e é nessa qualidade que nos devemos posicionar, em como é que nós contribuímos para corresponder e sermos parte fundamental nos desafios europeus, mas entramos noutro mundo, não é? Quando saímos da nossa região, já estamos a pensar, enfim, nos desafios europeus e, portanto, temos aqui uma complexidade que transportamos. Está aqui, enfim, está o quadro comunitário 1, 2, o 3, o CREN, o PT 2020. Portanto, isto é uma imensidão de matérias, de temas, desafios que fomos acumulando como entidade regional que somos e que nos convocam para uma proposta que, como eu próprio já referi, teve todos estes passos aproximativos que começaram em 2018 e que nos levaram à aprovação de 2020 e ao processo de configuração dos instrumentos que estão neste momento em curso e que os timings que temos sofreram algumas alterações devido à aprovação do PRR e à prioridade que teve. Portanto, aquilo que era para o primeiro draft, que era para estar pronto em abril, maio, neste momento será em setembro, outubro, e, portanto, há aqui uma dilação, mas os trabalhos estão a decorrer, as propostas estão a ser configuradas e portanto, entramos no timing que temos que entrar. A questão da dimensão financeira é que é. Portanto, os fundos são muitos, há muita oportunidade que vamos ter para desenvolver durante este período, um que é mais curto e que termina em 27, outro que é mais longo e que vai até final de 29, portanto até início de 2030, e portanto é esta década de atribuição de fundos que temos e de facto com muitos desafios e muitas oportunidades. Mas para a região de Lisboa é uma situação muito pouco entusiasmante. Nós reduzimos muito o nosso pacote financeiro. Nós temos estado a gerir cerca de 800 milhões de euros, que já é um pacote muito inferior às restantes regiões do país. Penso que só a região do Algarve é que é semelhante. E agora passamos para 380 milhões. Portanto, como calculam, passar de 800 milhões para 380 milhões, quando temos tantos desafios, como temos tantas respostas que nos foram, enfim, sendo acalentadas no âmbito da definição da estratégia, acabamos por ter aqui um constrangimento muito significativo e também uma redução do cofinanciamento. Portanto, já éramos uma região distinta, nós só tínhamos 50%, quando o resto do país tinha 85% de cofinanciamento, e agora passamos para 40%. Portanto, como calculam, o mensageiro é normalmente abatido, não é? Arrisco a não ter aceitação. Penso que não, temos estado a fazer o nosso trabalho, mas como calculam, não é fácil apresentarmos junto, enfim, dos nossos pares e termos estas notícias para transmitir e termos este contexto para trabalhar e dentro deste contexto estarmos entusiasmados e acharmos que vamos com certeza aplicar da melhor forma e sermos capazes de termos, enfim, a melhor aproveitamento que pudermos da parte da região de Lisboa e dos seus possíveis beneficiários. Portanto, temos a RIS3, que será a RIS3, como eu disse, é a especialização inteligente, que será apoiada na prioridade 1, a prioridade da competitividade. Portanto, nós vamos ter, eu depois já tenho uma apresentação de como é que estamos a atribuir e a alocar a nossa proposta desta capacidade financeira que temos portanto, com estes domínios que foram definidos e que já vos falei, e depois temos a Estratégia Regional 2030, que temos à mesma a inovação e competitividade, é um pilar da especialização inteligente, mas depois temos várias outras áreas que têm a ver com a coesão social, a mobilidade, o desenvolvimento urbano e portanto, que já são específicos, que só podem ser apoiados no âmbito das outras prioridades que o programa vier a ter.
E, portanto, a nossa proposta que está em configuração e que é aquela que estamos a desenvolver para depois poder apresentar no contexto do programa operacional que vai ocorrer entre 21 e 27, é a questão da OP1, que vai ter toda o domínio da RIS3, e depois o OP2 e o OP3, que temos a transição hipocarbónica e resiliente, a Europa mais conectada, a Europa mais próxima dos cidadãos, isto é, são aquelas áreas que normalmente depois são agrupadas nos pactos. Portanto, nós temos em curso um pacto com a área metropolitana de Lisboa. Portanto, os beneficiários são os municípios, embora possam existir depois algumas entidades que os municípios absorvem e que integram no pacto. Portanto, não são eles apenas os promotores, podem ter outro tipo de entidades que estão absorvidas dentro do pacto, que celebram com a Autoridade de Estado, neste caso o PO Lisboa, e, portanto, que normalmente são estas áreas do OP2, do OP3, da Europa mais verde, descarbonizar, a eficiência energética, a economia circular, os riscos ambientais, mas aquela mais social, a saúde, a demografia, a inclusão, as desigualdades, teremos, e estamos a anunciar agora, o Fundo de Transição Justa, não por bons motivos, como sabem também há um desafio que a Europa nos impõe desta diminuição da descarbonização e que vai ter impactos em empresas que noutras regiões do país que não na de Lisboa, que já vão, ou que já encerraram, ou que estão em vias de se encerrar, não é? As refinarias e as barragens, a barragem aqui, a Central do Pego, que é a Central Termoelétrica, e, portanto, já temos 3 focos com um impacto absolutamente definido que vai acontecer, ou que já aconteceu, mas depois temos outras. E no caso da região de Lisboa temos as cimenteiras, temos 2 cimenteiras, uma em Alhandra, outra na Rábida, em Setúbal. Temos a pasta de papel, temos a Navigator e temos outras mais pequenas. Portanto, nós também temos aqui localizadas na região de Lisboa determinadas empresas que obrigatoriamente vão ter que corresponder aos desafios da transição carbónica e nós, programa operacional, teremos uma pequena componente que é para corresponder aos trabalhadores, aos desempregados. Portanto, nós não vamos entrar no âmbito do programa operacional no apoio ou naquilo que as empresas vão necessitar para poderem também reconverter-se. Nós temos e vamos ter, portanto, uma componente deste Fundo de Transição Justa para podermos ter medidas de apoio à reconversão da atividade de trabalhadores que possam ficar no desemprego. Uns que já estão anunciados, que são estes Matosinhos, Sines e Pego, e outros que, como eu digo, temos identificadas, e este plano que está a ser desenvolvido diretamente pela DG Régio da Comissão Europeia e que contratou a Ernst & Young e que tem tido a Agência de Coesão, enfim, como o nosso interlocutor para a questão dos fundos, mas para os quais nós temos participado e, portanto, está um processo em negociação e que depois terá este reflexo de integração no âmbito do programa operacional, como eu digo, para esta componente. Portanto, esta é a nossa distribuição que estamos a trabalhar, portanto, que pensamos que estamos a acolher todas as áreas que têm que ser acolhidas. Fizemos um processo exatamente idêntico, estamos a trabalhar com a área metropolitana de Lisboa, portanto, eles são nossos parceiros neste processo, por isso eu disse há pouco, enfim, com algum sorriso, não me mataram, tiveram alguma vontade, com certeza, mas, portanto, acho que não há outra maneira de fazer as coisas. É expor, dizer, é isto que temos, como é que vamos construir da melhor maneira, o que é que poderão ser as áreas que nos convocam, e agora temos acertos a fazer, obviamente os municípios querem um pouco mais, as empresas e estas entidades que no domínio do conhecimento e do ensino também querem reforço, portanto temos aqui algumas questões e obviamente que é assim que elas têm que ser resolvidas, em trabalho de parceria, e quando há pouco, há sempre como é que é?
casa que não há palmos, todos raios, ninguém tem razão. E, portanto, mas, enfim, eu encaro sempre estes desafios com muito otimismo e aquilo que me interessa é aplicar da melhor forma e no final do dia, que é do período, podermos dizer que contribuímos. Portanto, isto de estarmos sempre com o copo meio vazio não faz parte do meu espírito. Temos que, sobre isto que temos para trabalhar, temos uma estratégia definida, vamos então concertar-nos para fazer o melhor que pudermos e corresponder o melhor que pudermos aos desafios que temos para enfrentar. E depois temos aqui atividades, as áreas de inovação inovadoras, os corredores ecológicos, os sistemas alimentares, de economia circular, são novos temas que os municípios têm que adquirir. Não era para estes temas, estavam mais para os equipamentos, para as construções de equipamentos educativos, os equipamentos de saúde, que tiveram uma grande relevância, para determinar as pistas cicláveis. Enfim, tivemos temas que têm estado em cima da mesa e agora vamos ter outros temas, não descurando alguns destes temas que ainda há questões que não estão completamente dirimidas enfim, naquilo que são os desejos dos municípios, mas temos outros desafios e são desafios igualmente interessantes e para os quais já estamos a trabalhar, já estamos a dar estes temas para pensar, porque o futuro pacto que vamos celebrar com os municípios, obrigatoriamente, vão ter que ter estes temas para serem apoiados financeiramente. E penso que encontramos sempre áreas de interesse, de motivação e de necessidade, não é? Porque os municípios gostam muito de dizer, eles trabalham com as necessidades que têm e é para isso que querem respostas e, portanto, é para isso que nós... Bom, onde é que estamos absolutamente interessados em acompanhar? Como é óbvio, plano de recuperação e resiliência, embora um plano gerido nacionalmente, portanto, o PRR não foi regionalizado, como sabem, é um plano gerido em termos nacionais, mas tem uma distribuição que está aprovada, que é esta. Como eu disse há pouco, temos aqui áreas que nos interessam muito acompanhar, porque pela primeira vez as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, mas no caso em concreto de Lisboa, têm apoios que nunca conseguiram ter para resolver problemas estruturais. O problema da habitação é um problema absolutamente crucial, que tem uma oportunidade única de ter novamente investimento público. Nós sabemos que, eu já sou muito antiga, o seu Presidente dizia que era antigo, mas eu sou mais, e portanto, enfim, aqueles ciclos que em Setúbal, os planos integrados, Setúbal, Almada, portanto houve ciclos de construção de habitação social, depois o trabalho do PER, que andámos a calcorrear as barracas, a identificar habitação precária e que teve um novo impulso de construção de resposta habitacional e depois, de certa maneira, depois houve pequenas respostas, mas não houve novamente um grande período de construção e de habitação ou social ou renda apoiada, como agora se diz, e que vem dar resposta a outro tipo de realidade social que também se vê em grandes dificuldades no acesso a um bem essencial, que é a habitação. E, portanto, havendo esta oportunidade no âmbito do PRR, e ela sendo também concentrada na área metropolitana de Lisboa, seja gerida por nós, seja gerida por uma equipa de missão, seja também diretamente pelos municípios, nós estamos lá com certeza, porque estamos a acompanhar, porque nos interessa, porque vem resolver problemas estruturais do nosso território e, portanto, estas áreas da habitação social, das respostas sociais e das áreas de pobreza são, obviamente, oportunidades que estão a ser desenhadas, que a própria área metropolitana tem grupos de trabalho que está a trabalhar nestas matérias, que já há algumas que têm os seus planos de ação definidos e que nos vão ajudar, com certeza, a colmatar as insuficiências que temos no âmbito do Programa Operacional Regional e a questão da mobilidade. Também sabemos que muitas destas questões mais pesadas dos metros, metro ligeiro e a ampliação do metro de Lisboa, que vai até Loures, portanto, que vai também uma nova área de apoio em termos territoriais, são apoiados no âmbito do plano do PRR e, portanto, aqui com uma atenção muito grande e um trabalho em paralelo. E temos aquele que, no fundo, depois acabei por perceber que também motivava muito aqui os senhores presidentes da Assembleia Municipal,
que é os desafios da transição digital, e que temos aqui 3 patamares muito interessantes, que são aqueles que são dirigidos às empresas, mas que também são dirigidos às pessoas, mas às instituições. E é no âmbito das instituições que vos interessa a vós, nos interessa a nós também como entidade regional, que este processo de transição digital também nos pode vir a beneficiar, e portanto é um processo que temos que acompanhar absolutamente, porque é essencial. E, aliás, é uma matéria em qual não precisamos de grandes justificações. A pandemia veio mostrar como isto tudo mudou, e como ainda está a mudar, e ao ponto em que vamos fazer. Portanto, desde a formação de jovens e de adultos e até de mais séniores, que têm que saber trabalhar com as novas tecnologias, até termos melhores tecnologias e termos uma capacitação mais adequada, é o momento que temos para o fazer, e estas transições são feitas em processos curtos, é a minha convicção, enquanto que há algumas transições que são mais longas no tempo. Esta é feita em processos muito curtos, e portanto é sobre esta que nós, de facto, nos temos que concentrar agora que temos a oportunidade de o fazer. Depois temos alguns avisos que já abriram, da eficiência energética nas habitações, nas acessibilidades, como há pouco vi. Portanto, estes são fundos, são áreas de oportunidade que já abriram. Na capacitação, das qualificações e competências. Temos aqui o lançamento da primeira plataforma do ensino superior, para o qual estamos diretamente envolvidos enquanto programa operacional, não enquanto PRR, embora a plataforma vai ser apoiada na sua estrutura pelo PRR, mas a zona norte de Lisboa foi escolhida como zona piloto e vai começar já no próximo ano letivo neste processo de disseminação da oportunidade do ensino superior a públicos que normalmente não ficavam pelo ensino secundário, e portanto nós fomos chamados a este primeiro protocolo, que foi agora já no dia 14 de julho, portanto que tive a honra de receber lá na CCDR o Sr. Ministro Manuel Heitor, que não está aqui, penso que esta fotografia não está bem. Não, ele está ali, mas não se vê. Ele está ao meu lado e agora estava a ver, não estava a reconhecer a figura, mas é ele, é o Ministro Manuel Heitor e a Ministra Ana Abrunhosa e os 2 Secretários de Estado. E portanto, foi um primeiro processo, como eu digo, que, embora agora apoiado já pelo PT 2020, com possível apoio também no 2030, mas que naquilo que vai ser a disseminação pelo país será um projeto do PRR, portanto aqui se percebe como já estamos a trabalhar com vários fontes de financiamento em simultâneo e, efetivamente, vem ao encontro daquilo que eu digo. É no ensino e na formação que nós vamos encontrar as primeiras respostas da necessidade. E, portanto, foi identificada a região norte da área metropolitana de Lisboa como uma região que concentrava inúmeros jovens que abandonavam o ensino portanto, abandonavam a aprendizagem no ensino secundário, porque vivendo em Queluz, vivendo em Massamá, vivendo em Louros, não se deslocavam a Lisboa para ingressar no ensino superior, por barreiras que existem, de acesso, pela própria carestia de vida, por vários... E, portanto, nós temos agora um processo de colaboração com 4 institutos politécnicos, de Setúbal, Leiria, Tomar e Santarém. Temos os municípios envolvidos num processo virtuoso. Os municípios disponibilizam instalações, os institutos politécnicos disponibilizam a aprendizagem e nós disponibilizamos capacidade de aquisição de material formativo. E, portanto, este desafio vai ser já iniciado, como eu digo, este ano, agora com fundos do PO 2020, mas cuja ambição é podermos disseminar pelo país todo e com capacidade de financiamento para 5 anos e disto poder ser uma realidade que vai, com certeza, trazer à aprendizagem muitos dos nossos jovens. Eu estou a falar em jovens e hesito aqui um bocadinho, porque também há um projeto de formação para menos jovens. Mas, para já, este que vai ser lançado é para este universo e com a associação de várias empresas. Isto é, as formações foram
definidas para Mafra, para Sintra, para Loures, para Odivelas, para a Amadora, para Vila Franca, para a Ruda dos Vinhos e para Torres, portanto são estes os municípios, e cada um vai ter uma oferta diferente, que é de acordo com as empresas instaladas na região e que, de certa maneira, estão interessadas na formação destes jovens. Portanto, um programa mais desenhado ao encontro daquilo que se pretende atingir, eu penso que é impossível. E, portanto, me suscita um grande entusiasmo, porque eu acho que se nós conseguirmos disseminar este tipo de práticas, nós estamos a ir num bom caminho, porque estamos a ir no processo de ir, como eu há pouco falava, de irmos ao encontro dos beneficiários, irmos desenhar programas, desenhar projetos, desenhar oportunidades, e estamos no sítio onde as pessoas que, porventura, têm interesse em os desenvolver, podem ter esse acesso. E, portanto, para mim representa o melhor que podia haver do desenho de um programa e daquilo que podemos fazer melhor, fazer de novo, e não com meios extraordinários, porque ninguém nos pediu a construção do edifício para fazer a formação, que normalmente sabem que é por aí que se começa. E ninguém nos pediu. Portanto, todos os municípios arranjaram instalações porque os universos também não são extraordinários, portanto são mais reduzidos, mas todos nos arranjaram instalações nos seus municípios para podermos ter esta formação. Portanto, também se inverteu a lógica que normalmente é a primeira que vai, pronto, faz um projeto, faz um concurso público, há os problemas do Código de Procedimento, e passam-se 2, 3 anos até se conseguir ir ao encontro das necessidades. E, portanto, este aqui inverteu-se tudo isto, e eu estou, como percebem também pelo meu entusiasmo, estou muito entusiasmada e a acreditar que vamos ter uma boa resposta. As comunidades desfavorecidas também já estão abertos alguns programas. A habitação, também já há planos de habitação, já há contratualização com alguns municípios, portanto também é um processo exigentíssimo. Este aqui, sim, tem que começar cedo para se concluir no prazo que pretendemos, portanto 2026 é já amanhã, para quem tem que desenvolver projetos com esta dimensão, e portanto é este o processo que estamos a viver no momento, que estamos a desenhar e que estamos a acompanhar. O que é que eu tenho por fim, antes de vos ouvir, e já estou a ser muito longa, os tempos que temos neste momento de reflexão, como temos pouco a fazer, já resolvemos antecipar-nos naquilo que é a reflexão sobre a revisão do PROT, porque tudo está ligado, e se nós não tivermos os instrumentos territoriais também atualizados, andamos sempre enfim, com desajustes, e portanto entendemos que tínhamos que começar qual é a cidade que queremos pós-Covid. Nós temos uma região muito concentrada, como sabem, de grandes centros urbanos, portanto com grandes desafios, com grandes alterações, e os desafios de ordenamento do território, o PROT-AML. Aqui já vamos voltar à região de Lisboa e Vale do Tejo, provavelmente com 2 PROTs, que é o que temos, o PROT da área metropolitana e o PROT da região do Oeste e Vale do Tejo. Ainda está em aberto se é um único documento, se é um documento com 2 derivações, são 2 documentos completamente distintos. Será o que for definido em Conselho de Ministros, nós faremos como nos for determinado. E, neste momento, já fizemos uma auscultação prévia com 5 momentos, um sobre sistema produtivo e transformação digital, sustentabilidade ambiental e qualidade de vida, transição demográfica e inclusão social, as cidades e o sistema urbano e a governação territorial. Portanto, fizemos 5 sessões de auscultação de peritos, de personalidades e especialistas que nos quiseram ajudar nesta reflexão prévia. Já temos um documento em configuração, esperamos torná-lo público em setembro, e quando dermos início aos trabalhos de revisão do PROT, já temos aqui um robustecimento sobre os caminhos que queremos percorrer. E, portanto, voltando à nossa visão, eu desdobrei-a, é o slide final, onde é que nós, para cumprir cada um destes objetivos, temos áreas de apoio ou áreas de definição estratégica que já nos estão a dar o caminho. Uma região capital europeia, temos PRR e temos estratégia de especialização inteligente. O quadro de rotas e plataformas internacionais, temos o PRR e temos o Plano Nacional de Infraestruturas. A valorização das pessoas, temos PRR. Pronto, temos
No fundo, temos estes objetivos para cumprir esta visão. Vamos identificar onde é que temos instrumentos que nos podem vir a ajudar a cumprir o cumprimento dessa visão. Portanto, temos-los definidos, sabemos o caminho que queremos fazer e, portanto, agora só nos resta ter energia para conseguir cumprir. Muito obrigada e peço desculpa. Com certeza eu nem vi o tempo, mas alonguei-me imenso.